Salve galera do Cartola Live, tudo bem com vocês? Gente, recadinho rápido e importante, se inscreva no nosso canal, siga a gente também no Instagram, no @cartolalive, é lá onde vai ter as nossas lives, todos os times atualizados postados para vocês, e também dá uma olhadinha no nosso primeiro vídeo da rodada de número 14, o vídeo de análise, então confira aí. Beleza, então galera, vamos começar a análise da rodada de número 14. Mas antes de começar a análise da rodada de número 14, gostaria de falar um pouquinho da rodada de número 13. Lembrando que na rodada de número 13 imitamos quase 120 pontos e vamos lá com tudo na rodada de número 14 porque a gente tá indo muito bem, nossa fase está muito boa. Claro que tudo só deu certo graças ao Santos, o novo líder do campeonato, que fez 6-1 no Goiás, foi muito bem e a gente conseguiu imitar também no Cartola. Vamos falar um pouquinho da rodada de número 14, essa rodada que não vai ser tão simples assim, mas tem jogos importantes para serem vistos aqui. Vamos falar então o primeiro jogo. O primeiro jogo vai ser entre Ceará e Chapecoense, São Paulo e Santos, às 17 horas. É o seguinte, o mercado então fecha às 15 horas. Vamos falar então, o primeiro jogo é Ceará e Chapecoense. O jogo não é tão fácil assim, o jogo é lá no Castelão. Por que eu não falo que não é tão fácil? A Chape, quando todo mundo achou que a Chape não ia jogar bem contra o time do Grêmio, foi lá, surpreendeu e quase ganhou o jogo. O Grêmio precisou jogar muito bem e quase também conseguiu sair com a vitória o time da Chapecoense. Então, Ceará e Chape é um jogo interessante. Não falo que é um jogo asterisco, que é um jogo que você tem que apostar, mas eu falo que Thiago Galhardo pode ser muito uma boa opção para essa rodada. Acredito muito no time do Ceará, talvez o Thiago Galhardo aí é a melhor opção pelo lado do Ceará. Só toma cuidado porque o Thiago está um pouquinho valorizado. São Paulo e Santos, clássico Sansão no Morumbi, 17 horas, jogo também que não vai ser nada fácil, já que o São Paulo aí, por mais que não tenha jogado o último jogo aí na 13ª, descansou, então teve tempo para treinar. E o Santos basicamente aí vai com tudo também pro jogo, já que é o líder do campeonato. Lembrando que o Santos está muito bem no campeonato, então só tomar cuidado em relação a isso, porque o jogo não vai ser nada fácil. Eu apostaria em um jogo de gols, então colocar alguns jogadores que possam fazer gol pode ser interessante. Flamengo e Grêmio, Maracanã, 19 horas, único jogo das 7 no sábado, jogo legal para se apostar, por quê? Eu sei que o Grêmio é um time que não está tão bem assim no campeonato brasileiro, mas o Grêmio é muito forte, só que é o seguinte, o Grêmio tem Copa do Brasil junto contra o Atlético Paranaense na próxima semana. Então o time do Grêmio já está com o time reserva, o time do Flamengo é uma opção muito boa mesmo para apostar entre os líderes do campeonato. O Flamengo também está muito bem na colocação aí no Campeonato Brasileiro, mas pode ir muito melhor, então acreditar em Arrascaeta, Bruno Henrique, que são os mais escalados aí do Cartola, top 3, pode ser também interessante. Acredito muito também no Bruno Henrique, acho que é uma opção muito boa. Acho que o Bruno Henrique pode ser até mesmo com o capitão, a Arrascaeta também. Então esses dois jogadores realmente não podem faltar no seu time. Atlético Mineiro e Fluminense, um jogo também um pouquinho complicado. Eu acredito em um jogo de gols, porque o Flu não tem uma defesa boa, toma gol pra caramba, e o Atlético também toma gol e faz gol. E o Flu também faz gol, então não tem como falar de 0 a 0. Pode acontecer? Pode, porque o time pode ser um pouquinho equilibrado um contra o outro, mas acredito muito em jogo de gols. Apostaria talvez pelo lado do Atlético Mineiro, no lado do Casares, lembrando que o Ricardo Oliveira também está presente nesse jogo contra o Atlético, do Atlético, só que é claro, o Ricardo não vem vivendo uma fase boa, mas a gente sabe que o Pastor sempre pode ser interessante. Fluminense também, se jogar Pedro pode valer muito a pena, pode ser também muito legal, o Fluminense também faz bastante gols, pode ser interessante. Inter e Corinthians, jogo às 11 horas no domingo, jogo difícil para apostar, já que o Corinthians também ganhou, tá em ascensão, sabe que se ganhar vai ficar entre os tops aí, mas é claro, o Inter também vem vindo uma fase incrível, joga muito bem. O que o Odair Hellmann tá fazendo agora com o time do Inter é inacreditável. Lembrando que o Inter agora jogando no Beira-Rio às 11 horas, sempre é um time muito forte. Então apostar pelo lado de Vitor Cuesta e até mesmo Paulo Guerreiro por causa da lei do ex, ou até mesmo Patrick, pode ser muito válido para essa rodada. Pelo lado do Corinthians, o Corinthians está sem o Fagner suspenso, um dos maiores pontuadores pelo lado do Corinthians. Se fosse para apostar talvez no Corinthians, colocaria talvez aí o Pedrinho, que vem vindo uma fase boa, Matheus Vital, que já fez gol também contra o Inter, pode ser também interessante. Mas acredito muito mais no Inter com ligeiro favoritismo, já que joga em casa, é muita boa opção. Esse jogo aqui, Palmeiras e Bahia, o jogo asterisco. O que é um jogo asterisco, gente? Jogo asterisco é aquele jogo que você não pode deixar de escalar. Palmeiras e Bahia é um jogo muito importante, apostaria sim no time do Palmeiras, colocaria Marcos Rocha e Diogo Barbosa, com certeza pode colocar nos dois, porque os dois pontuam muito bem, e também tem o Dudu, ótima opção pelo lado do Palmeiras.
Não apostaria talvez no Bahia, porque o Bahia, se fosse para apostar, colocaria talvez o Douglas Fredes, que é um goleiro que vem imitando muito no Cartola, que é uma das melhores opções pelo lado do Bahia. Apostaria mais no Palmeiras, já que o Palmeiras também não vai ter Libertadores próxima semana, então acredito muito que o Palmeiras pode ser interessante para essa rodada. Botafogo e Atlético Paranaense, um jogo quase que semi-asterisco, por quê? Porque o Atlético Paranaense vai com um time reserva para esse jogo contra o Botafogo, já tá meio que dito isso, e o Botafogo também tá em ascensão. O Botafogo não tá tão mal assim, ganhou alguns jogos aí e pode sair para ficar entre os 6 melhores aí. Então apostar em talvez Diogo Souza, Cícero, até mesmo Gatito Fernandes pode ser interessante. Avaí Cruzeiro é um jogo que eu nem gostaria de falar, porque é um jogo difícil de falar, já que o Avaí é um dos últimos colocados, joga em casa, então teria que ganhar, mas o Cruzeiro, por mais que não tenha vivido uma fase muito boa no Campeonato Brasileiro, já que o Cruzeiro está na rebaixação, o Mano foi demitido, perdeu em casa para o Internacional na Copa do Brasil, acredito que ainda o Cruzeiro pode ser interessante contra o Avaí, mas é claro, se fosse para apostar no Cruzeiro, eu colocaria talvez só o Dedé ou o Thiago Neves, que são as melhores opções pelo lado do Cruzeiro. Mas não apostaria nesse jogo, é um jogo difícil para se apostar. Goiás e Vasco, um ótimo jogo para se apostar, colocaria também um semi-asterisco. Por quê? Porque o Goiás vem perdendo muitos jogos, mas o Goiás não vem sendo um time tão ruim assim. Acredito muito no Goiás para esse jogo, mas é claro, o Vasco também, por mais que tenha empatado contra o CSA, que é um dos últimos colocados do Campeonato Brasileiro, o Vasco também ainda é uma boa opção para fazer gols, então toma cuidado em relação a isso. Mas o Goiás tem o goleiro Tadeu, que vem de -9, pode valorizar, para quem precisa de cartoleta pode ser interessante, pontua muito bem. E é claro, Léo Senna pelo lado do Goiás também é uma boa opção, ou até mesmo a trinca de atacantes, Leandro Barça, Michael ou até mesmo o Kaique, pode valer a pena. Eu apostaria um pouquinho mais no Kaique para essa rodada, o Kaique vem numa fase muito boa. CSA e Fortaleza, jogo que eu também não apostaria, porque o CSA jogando em casa não é um time que surpreende muito, e o Fortaleza também às vezes pode fazer gols, mas também às vezes pode perder fora de casa. Não apostaria nesse jogo aqui. Se fosse para apostar, talvez só o Jordi, porque é uma boa opção para a rodada. Recapitulando para essa rodada, apostaria talvez em defesas, principalmente de Palmeiras, Botafogo ou até mesmo Goiás. E assim, é claro, colocaria assim, Tadeu talvez no gol pode ser interessante, a dupla de laterais do Palmeiras pode também valer a pena. E colocaria com certeza meio campistas de Flamengo, Atlético, Flu ou até mesmo Ceará. E colocaria também ataque, principalmente desse jogo, Atlético Mineiro e Fluminense, Palmeiras e Bahia, e também o jogo entre Flamengo e Grêmio e Santos e São Paulo. Todos esses têm grande chance de sair bastante gols, tá? Então acreditaria mais ou menos nisso. Muito obrigado a todos que viram o vídeo até aqui. Lembrando que teremos vídeo de dicas da rodada, então se inscreva no nosso canal, ajuda a gente. Tamo junto, abraços e rumo à entrada na rodada de número 14. É nóis!